Mude o seu conceito de si mesmo e você mudará automaticamente o mundo em que vive. Neville Goddard. A maior mentira que você acreditou na vida foi esta, que escassez significa não ter dinheiro. Isso é apenas a superfície. A escassez verdadeira é muito mais profunda, e ela pode estar destruindo sua vida sem que você perceba. Você pode ter dinheiro no banco e ainda viver na mais cruel miséria. Pode morar em uma casa confortável, mas sentir-se sozinho todas as noites. Pode ter um corpo saudável, mas carregar dentro de si uma mente que só conhece falta. Escassez não é apenas olhar para a carteira vazia. Escassez é olhar para o espelho e pensar: eu não mereço ser amado. Eu não mereço ser feliz. Eu não mereço paz. E é aqui que está a polêmica. 99% das pessoas vivem presas nesse estado e juram que não estão. Reclamam do governo, da economia, da família, da sorte, mas nunca olham para dentro. Nunca percebem que a escassez é apenas um reflexo daquilo que escolheram acreditar sobre si mesmas. Neville Goddard foi radical ao dizer: o mundo é você mesmo projetado para fora. Isso significa que cada pessoa que te rejeita, cada oportunidade que escapa, cada vazio que você sente, nada mais é do que a prova viva de um estado de escassez sustentado dentro de você. E talvez você já tenha experimentado isso sem perceber. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver em abundância em todas as áreas: amor, saúde, dinheiro, paz, enquanto outras parecem lutar a vida inteira por migalhas? Não é sorte. Não é destino. Não é privilégio. É estado de consciência. A escassez é um estado mental que se infiltra em todas as áreas. Ela faz você acreditar que amor é raro, que felicidade é temporária, que paz é inalcançável. Ela sussurra: não é para você. E o pior, você acredita. E quando acredita, você se encolhe. Você se sabota. Você rejeita antes de ser rejeitado. Você desiste antes de tentar. Você olha para um sonho e diz: não dá, é demais para mim. Isso é escassez em sua forma mais cruel, não o roubo de algo externo, mas o roubo da sua própria identidade. Neville não estava brincando quando ensinava que a pobreza verdadeira é esquecer quem você é. Porque se você esquece que é filho de Deus, criador da sua realidade, você se torna mendigo de tudo. Mendigo de amor, mendigo de atenção, mendigo de reconhecimento, mendigo de dinheiro. Você pode até se esconder atrás de conquistas materiais, mas por dentro continua vazio. E talvez esse vazio esteja dentro de você agora. Aquele sentimento de que nada nunca é suficiente. Que por mais que conquiste, sempre falta algo. Isso não é azar. Isso não é castigo. Isso é apenas escassez, um estado de ser que você pode mudar hoje. Mas antes de falarmos sobre como mudar, precisamos encarar a raiz. De onde vem essa mentalidade de escassez? Ela vem de histórias contadas geração após geração. Dinheiro é sujo. Amor verdadeiro não existe. Paz é só no céu. Você precisa sofrer para merecer. São sementes plantadas na sua mente desde a infância, e cada vez que você as aceitou como verdade, elas criaram raízes. E adivinha? Hoje você vive colhendo os frutos dessa plantação. A vida não pode te dar aquilo que você internamente rejeita. Se você se rejeita, será rejeitado. Se você se diminui, o mundo vai te diminuir. Se você acredita que não pode, a vida te mostrará 1000 provas de que você não pode. Mas aqui está a boa notícia: assim como você plantou a escassez, você também pode plantar a abundância. Neville dizia que a imaginação é o único poder criador. E o que você imagina e aceita como real, cedo ou tarde, se manifesta. Escassez é uma suposição. Abundância também é uma suposição. A pergunta é: em qual delas você escolhe viver? E aqui eu quero que você faça uma pausa e reflita. Se esse vídeo está chegando até você, não é por acaso. Talvez você tenha sido chamado para sair desse estado de escassez e assumir um novo estado de consciência. Talvez você esteja entre o 1% que vai entender essa verdade e mudar sua vida para sempre. Se isso faz sentido para você, curta este vídeo, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Porque essa mensagem precisa ser espalhada. Esse é o nosso primeiro passo para sair da escassez, escolher a abundância até mesmo naquilo que recebemos como conhecimento. Porque a escassez não é falta de coisas. É falta de ser. E quando você muda o seu conceito de si mesmo,
como Neville disse, todo mundo muda junto. Neville Goddard dizia, o homem não pode receber nada menos que o tenha assumido em sua consciência. Essa é a chave para entender por que tantas pessoas, mesmo lutando, mesmo tentando de todas as formas, continuam presas na escassez. Escassez não é falta de oportunidades. É falta de assumir um estado interno de merecimento. E eu quero que você observe como essa escassez se infiltra em diferentes áreas da vida. Escassez no amor. Quantas pessoas você conhece que vivem em relacionamentos tóxicos, mendigando atenção, aceitando menos do que merecem? Isso é escassez. Não porque não existam pessoas dispostas a amar de verdade, mas porque, internamente, quem vive nesse estado não se sente digno de ser amado. É o reflexo exato daquilo que carregam dentro de si, a crença de que não são bons o suficiente, de que precisam implorar por migalhas. E o mundo, como Neville ensinou, não pode dar nada além do que você acredita ser verdade sobre si mesmo. Se você acredita ser indigno de amor, viverá relacionamentos que confirmam essa crença. Se você acredita ser digno, atrairá pessoas que reconhecem e confirmam essa dignidade. 2. Escassez na paz. Paz não é ausência de problemas. Paz é presença de consciência. Mas quem vive na escassez não consegue encontrar paz nem quando tudo parece bem. O coração está sempre inquieto, sempre esperando a próxima queda, o próximo problema, o próximo ataque. Esse estado interno é como uma lente distorcida. Mesmo diante de um cenário calmo, a pessoa só enxerga caos. E é assim que a escassez rouba a paz, fazendo você acreditar que não pode descansar, que não pode confiar, que não pode simplesmente ser. 3. Escassez na saúde. A escassez também se manifesta no corpo. Neville dizia que o corpo é a sombra da mente. Se a sua mente vive alimentada pela ideia de falta, de limitação, de medo, o corpo responde com sintomas, doenças, fragilidade. Não porque você mereça sofrer, mas porque está vivendo em um estado de consciência que não sustenta vitalidade. E aqui está um ponto que incomoda muita gente. Saúde não é só biologia, é consciência. Você pode fazer todos os tratamentos do mundo, mas se dentro de si continua sustentando escassez, o corpo continuará refletindo esse estado. 4. Escassez no propósito. Escassez é acordar todos os dias sentindo que a vida não tem sentido. É viver como se você fosse pequeno demais para sonhar grande. É acreditar que certas coisas não foram feitas para você, que sua existência é apenas sobreviver. E, mais uma vez, tudo isso nasce do estado de consciência que você aceitou. Porque o mundo externo não pode te dar significado se você não se vê como alguém significativo. O ponto central aqui é: escassez não é externa, é interna. E até que você mude o estado que sustenta, nada mudará lá fora. Neville afirmava: você nunca atrai o que deseja. Você atrai o que acredita ser verdade. Esse é o golpe final contra a ilusão. Não adianta desejar amor se você acredita não merecer. Não adianta desejar abundância se você acredita ser pobre. Não adianta desejar paz se você acredita que a vida é só guerra. E talvez agora você esteja pensando: então estou condenado? Já que minha mente sempre acreditou no pior. A resposta é não. Porque estados de consciência não são prisões eternas. São escolhas. Você entrou neles um dia, e pode sair a qualquer momento. O problema é que 99% das pessoas não sabem disso. Elas acreditam que são vítimas do destino, reféns da genética, escravas da sorte. Mas o 1% que descobre a verdade entende: o que eu sustento dentro de mim, mais cedo ou mais tarde, se manifesta fora de mim. É como plantar sementes. Se você planta escassez, colhe escassez. Se você planta abundância, colhe abundância. O campo nunca erra. Ele apenas multiplica aquilo que você colocou nele. E aqui está a segunda chamada, de forma simples e direta. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, não apenas assista e vá embora. Deixe o seu comentário. Escreva de que forma a escassez tem se manifestado na sua vida. Porque ao reconhecer isso, você já começa a quebrar o ciclo. E, ao mesmo tempo, você ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que ainda vivem presas sem perceber. Porque a transformação começa dentro, mas ela se expande quando compartilhada. E é aqui que a polêmica ganha força. Você pode ter uma vida confortável e ainda estar mergulhado em escassez. Você pode ser rico em bens e pobre em consciência.
E você pode ser pobre em recursos, mas abundante em consciência. E, cedo ou tarde, essa abundância interna se manifestará fora. A pergunta é: em qual estado você escolhe viver? Neville Goddard dizia: você nunca deve aceitar como permanente aquilo que é apenas o reflexo do estado que você ocupa. Essa frase é como um raio que rompe a escuridão. Porque a maioria das pessoas olha para a vida e pensa: é assim, sempre foi assim, nada vai mudar. Mas o que elas não percebem é que o que chamam de realidade é apenas uma fotografia temporária, tirada do estado de consciência em que escolheram permanecer. Se você vive em escassez, essa é apenas uma imagem momentânea. E você pode mudá-la no instante em que mudar o estado que sustenta dentro de si. Neville ensinava que a imaginação é a única porta de saída da escassez. Não é o esforço desmedido, não é o desespero, não é a luta. É o ato simples, mas profundo, de assumir dentro de si a sensação de já ser, já ter, já viver a abundância. Ele dizia: assuma o sentimento do desejo realizado e caminhe como se fosse verdade. O mundo, inevitavelmente, confirmará sua suposição. Como sair da escassez e entrar na abundância? Reconheça o estado em que você está. O primeiro passo não é negar a escassez, mas reconhecê-la. Admitir: sim, tenho vivido na falta. Tenho imaginado limitação, carência, indignidade. Esse reconhecimento já começa a enfraquecer o poder da escassez sobre você. Revisão consciente. Neville ensinava a técnica da revisão. Antes de dormir, revisite o seu dia. Mas não como ele foi. Reviva-o como você gostaria que tivesse sido. Se alguém te rejeitou, imagine a pessoa te acolhendo. Se perdeu uma oportunidade, imagine tendo conseguido. Ao repetir isso noite após noite, você não apenas altera sua memória, você altera seu futuro. Viver no fim. Em vez de mendigar pelo que deseja, viva mentalmente no estado de já ter. Se deseja amor, sinta-se amado. Se deseja paz, sinta-se em paz. Se deseja abundância, sinta-se abundante. Essa prática não é escapismo. É criação consciente. Persistência. Neville lembrava que a imaginação é como plantar sementes. Você planta hoje e não vê nada amanhã. Mas, sob a superfície, algo está acontecendo. A escassez morre quando você persiste no novo estado, mesmo sem ver resultados imediatos. E aqui está a parte que mais incomoda os 99%. A vida nunca falhou em te entregar exatamente o que você imaginou ser. Se você imaginou falta, você colheu falta. Se você imaginou indignidade, você colheu rejeição. Mas isso não é condenação. É libertação. Porque se o mundo obedece à sua imaginação, basta mudar a imaginação para mudar o mundo. Jesus disse: seja feito segundo a tua fé. E fé, como Neville explica, não é crença em um Deus distante. É suposição sustentada. É a certeza de que o que você sente agora em sua imaginação já é real. O salto de consciência. Imagine-se vivendo já no estado que deseja. Não importa como as aparências gritem o contrário. Não importa se a conta bancária ainda mostra números vermelhos, se o coração ainda sangra de rejeição, se a mente ainda insiste em duvidar. Você não se apega ao velho estado. Você mergulha no novo. E é aqui que tudo muda. Porque quando você muda por dentro, o mundo inteiro começa a se reorganizar ao seu redor. Pessoas surgem, oportunidades aparecem, caminhos se abrem. Não porque algo mágico caiu do céu, mas porque o seu estado interno mudou, e o mundo é apenas reflexo desse estado. Neville afirmava: o exterior nada mais é do que o interior tornado visível. Essa é a chave que o 1% entende e vive. Agora, eu quero falar diretamente com você. Se esse conteúdo está ressoando dentro de você, se de alguma forma você sente que está pronto para dar esse salto de consciência, não ignore isso. Aproveite o momento. Deixe um comentário, compartilhe sua experiência e se inscreva no canal para continuar recebendo esse alimento para a alma. Essa é a nossa terceira chamada, e talvez a mais importante. Não se limite a ouvir, viva isso, pratique isso, espalhe isso. E lembre-se, escassez não é falta de dinheiro. É falta de ser. E abundância não é sobre coisas. É sobre consciência. Você pode ter pouco e ser abundante. Você pode ter muito e viver em escassez. Tudo depende do estado que você escolhe sustentar.
E a boa notícia é que você pode escolher agora. No momento em que muda o seu conceito de si mesmo, o mundo inteiro muda junto. O mundo é um espelho, eternamente refletindo o que você é em consciência. Neville Goddard. Tudo o que vimos até aqui se resume a isso. A escassez é um espelho. Quando você olha para a vida e enxerga falta, solidão, limitações, não está vendo a realidade em si. Está vendo apenas o reflexo do estado que ocupa. E esse é o segredo que só 1% descobre. O espelho não tem vida própria. Ele não cria nada. Ele apenas mostra. Se você mudar a imagem diante do espelho, o reflexo muda. Se você mudar a consciência que sustenta dentro de si, o mundo inevitavelmente mudará. A escassez faz você acreditar que precisa correr atrás de coisas. Mas a verdade é que nada está fora. Amor, paz, abundância, propósito, tudo já existe, aguardando ser assumido dentro de você. Escassez é o estado que diz, não sou digno. Abundância é o estado que diz, eu sou. E aqui está a ironia. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar o reflexo sem nunca tocar na imagem. Trocam de trabalho, de cidade, de parceiro, de religião, mas continuam sustentando dentro de si a mesma consciência de falta. E, claro, encontram a mesma escassez em novas formas. Neville foi claro, você não atrai aquilo que quer. Você atrai aquilo que é. O mundo responde ao que você é em consciência, não ao que você deseja em palavras. Agora, se você chegou até aqui, preciso te dizer algo, você não é parte da maioria. A maioria vive na ilusão, acreditando que o poder está fora, que o destino é imposto, que a sorte decide. Mas você já não pode mais viver nessa mentira. Você foi chamado para o 1%. Aqueles que ousam assumir um novo estado de consciência, mesmo quando tudo parece gritar o contrário. Aqueles que se recusam a ser vítimas das circunstâncias e escolhem ser criadores conscientes. E talvez isso assuste, porque assumir esse poder significa abandonar desculpas. Significa parar de culpar o mundo, a família, a economia. Significa reconhecer, se há escassez em minha vida, fui eu quem a sustentei. E se quero abundância, sou eu quem devo assumir esse estado. Mas junto com essa responsabilidade vem a maior libertação. Você não precisa mais mendigar nada. Você não precisa implorar por amor, por dinheiro, por paz. Você já é. E, ao assumir isso, o mundo inevitavelmente se curva à sua nova consciência. A Bíblia nos lembra, o reino de Deus está dentro de vós. Esse é o ponto que Neville repetiu incansavelmente. O reino não é uma promessa distante, não é uma vida após a morte, não é um lugar fora de alcance. O reino é agora, é aqui, é dentro. Quando você aceita isso, a escassez perde o poder. Ela pode até tentar se manifestar em circunstâncias externas, mas você já não a reconhece como realidade. Você olha para a falta e diz, isso não sou eu. Você olha para a rejeição e diz, isso não me define. Você olha para o vazio e diz, eu sou pleno, porque Deus se expressa em mim. Esse é o salto do 1%. Então, eu quero te convidar a algo maior. Não apenas ouvir, não apenas refletir, mas praticar. Hoje mesmo, antes de dormir, escolha um novo estado. Sinta-se amado. Sinta-se abundante. Sinta-se em paz. E durma nesse sentimento. Ao acordar, caminhe pelo seu dia como quem já é. Fale, haja, pense, sinta como alguém que já vive na abundância. E veja o mundo responder. Porque ele sempre responde. Não ao que você deseja, mas ao que você é. E agora, a última coisa. Se essa mensagem tocou você, se algo dentro de você despertou enquanto ouvia, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo. Escreva, eu escolho a abundância. Não por mim, mas por você. Porque esse simples ato é um decreto, uma declaração de que você não pertence mais aos 99% que vivem na mentira da escassez. Você faz parte do 1% que descobriu a verdade e decidiu viver nela. Curta, compartilhe e se inscreva para continuar nessa jornada. Porque este é só o começo. Escassez não é falta de dinheiro. É falta de ser. E abundância não é excesso de coisas. É presença de consciência. O 1% descobre que a vida não muda de fora para dentro, mas de dentro para fora. E quando essa verdade se torna carne na sua vida, tudo muda. Então, lembre-se, você não é pequeno,
você não é vítima, você não é escasso. Você é o poder operante de Deus em ação. E a sua escolha, agora, determinará o reflexo que o mundo mostrará amanhã.